Dans la leçon précédente, on a appris et pratiqué les verbes être dans le passé en portugais, donc ser et estar. Et aujourd'hui, on va compliquer un peu plus les choses et on va ajouter les verbes avoir et aller, qui ont des formes qui se rassemblent dans le passé et qui ont des formes qu'on utilise plus souvent à l'oral ou à l'écrit selon les contextes. On va voir tout ça dans la leçon d'aujourd'hui. À nouveau, une leçon pour les niveaux intermédiaires, alors les explications seront plutôt en portugais. Et pour t'entraîner plus et avoir un chemin tracé, les matériels de support et de pratique de cette leçon sont disponibles dans mon cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. Allez, on va commencer 4 verbes irréguliers dans le passé en português. Muito bem, meus chuchuzinhos, e nessa aula de hoje a gente vai ver de mais perto uns verbinhos que sempre dão problema. Ser, estar, ter... Peraí, deixa eu escrever aqui, não é esse, ser, estar, ter, ir no passado. A gente vai ver um pouco quando que usa, como que usa e alguns exemplos para ficar mais claro para você. Então, vamos começar aqui com o quadro. Pretérito imperfeito, verbinho ser, verbinho estar. Eu era, vocês eram, né? Então, o plural é só colocar M. Eu era, depois, você tava, você tinha. J'étais, j'avais. E aí, bien sûr, logicamente, j'étais, né? O GET, o GT, a gente vai ver mais perto e j'avais, beleza? Eu era, eu tava, eu tinha. Repetiu aí? Repetiu? Repete. Eu era, eu tava, eu tinha. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Então, pretérito imperfeito, dans l'imparfait. Quando que a gente usa ser? Quando que usa estar? Ser, pessoal, é sempre com uma ideia de rotina, ação inacabada no passado. Por quê? Porque ele dá aquela ideia da rotina, da coisa. Ó, vamos desenhar aqui. Passado, nossa senhora, passado. E aqui, presente. Por que está escrevendo errado? Up. Vamos lá. Então, ó, eu era um menino bem tímido. Hoje eu não sou mais, mas no passado eu era. J'étais un garçon très timide. Pendant toute une époque, j'étais un garçon timide. Maintenant, je ne suis plus. Paf! Donc, aujourd'hui, olha eu aqui todo feliz e blá blá, tá? Então, eu era. É essa a ideia. Se você fala de um traço de personalidade ou físico lá no passado, é o verbo ser, eu era. Outro exemplo, as aulas de educação física eram as minhas preferidas. Les cours de PS étaient mes préférés, là, à l'époque de l'école, de tous les cours qu'il avait pendant toute l'époque de l'école. Ou as aulas de educação física eram as minhas preferidas, tá? Sempre essa ideia de uma coisa maior, de uma ação grande no passado. E aí o verbo estar é o contrário. O verbo estar é algo pontual no passado, algo pontual. Então, vamos lá colocar assim. Passado e presente. Meu Deus. Beleza, então é algo pontual, ó. Ele estava tímido na festa porque não conhecia ninguém. Então, a festa foi ontem. Aí, ele não conhecia ninguém, il ne connaissait personne. E du coup, il était timide. Ele estava tímido, pontual. A gente não vai falar ele era. Ele era, c'est comme il était, quand il était plus jeune, quand il avait 10 ans. E ele estava, hier, avant-hier, pendant lá 5 minutes. Il était comme ça, pendant 10 minutes, pendant une journée. Algo pontual. Uma posição, um estado, uma emoção que pode mudar facilmente. Olha aqui a outra comparação. A aula de educação física de ontem estava muito chata. Então, as aulas de educação física eram as minhas preferidas. C'était mes préférées quand j'étais plus jeune. Et hier, les cours de PS étaient très ennuyeux. Não estava legal, estava chato, tá bom? Então, com essa ideia assim mais pontual, é o verbo estar, estava. O que mais? Em seguida, a gente tem estar com e ter. Quando a gente quer falar j'ai froid, j'ai faim, j'ai envie de, né? A gente já estudou isso no CB1.
Agora a gente está estudando no CB2 no passado. Então, vamos lá. Quando você fala j'ai mal à la tête, como você fala isso agora no presente? J'ai mal à la tête. Duas opções. Você pode falar eu tô com dor de cabeça ou eu tenho dor de cabeça. Estar com é agora no momento. E ter é uma ideia de rotina. Essa mesma ideia se repete para o passado. Estar com vai ser algo pontual em algum tempinho do passado e ter vai ser uma rotina ou uma ação inacabada no passado. Vamos ver os exemplos. Ó, eu estava com fome e por isso comi o último pedaço de pizza. J'avais faim et pour ça j'ai mangé le dernier morceau de pizza. Eu estava com fome, comi o último pedaço. Então, ali, 5 minutos atrás, ontem, eu estava com fome. Em comparação com ter, eu sempre tinha fome depois dos treinos. J'avais toujours faim après l'entraînement. J'avais un entraînement à l'école de futebol, de vôlei. Eu sempre tinha fome depois dos treinos. Repetição, beleza? Vamos lá, próximo exemplo. Eu estava com sono e dormi no meio do filme. Então, eu e você, a gente estava assistindo um filme ontem. Eu falo, olha, eu estava com sono e eu dormi no meio do filme. J'avais sommeil, je me suis endormi au milieu du film. Então, um pontinho ali pontual, ontem, na hora do filme. Comparando, eu não tinha sono até às 11 da noite, mas agora eu durmo às 10. Então aqui, pessoal, ó, eu não tinha sono até às 11 da noite. Avant, j'avais jamais du sommeil, j'avais pas envie de dormir jusqu'à 11 heures. Até às 11 da noite eu não tinha sono. Jusqu'à 11 heures, j'avais jamais sommeil. Mais maintenant, je dors à 10 heures. Então, aqui a gente está falando de uma rotina de antes e agora a nova rotina é dormir às 10 horas. E aqui é um ponto especial no passado. Beleza. Eu estava com vontade de ir no cinema, mas desisti. Eu estava com vontade de ir no cinema, mas desisti. J'avais envie tout à l'heure d'aller au cinéma, mais j'ai renoncé, je vais rester à la maison. Então, pontual. E, de modo geral, eu não tinha vontade de ir no cinema. Eu preferia assistir filme na casa dos meus amigos. Então, avant, pendant une époque, qui va être plus claire dans un contexte plus précis, je n'avais pas envie d'aller au cinéma, je préférais regarder des films chez mes amis. Alors que dans les premiers exemples, tout à l'heure, je n'avais pas envie d'aller au cinéma. J'avais envie d'aller au cinéma, mais j'ai fini par renoncer. Então, eu estava com vontade, pontual, rapidinho, e eu tinha vontade, algo que durava, que você falava no passado. Beleza? Agora, verbo ser e estar no pretérito perfeito, pessoal. Atenção, pretérito perfeito, passé composé, action finie. Alors, imparfait, c'est une action grande, on montre l'action. Et passé composé, c'est pouf, c'est fini. Je suis allé, j'ai acheté un truc, elle a dit quelque chose, c'est fini. Então, o ser e estar no passé composé no pretérito perfeito. Vamos lá. Peraí, que tá pequenininho. Peraí. Vamos fazer caber. Aqui. Agora vai. Certo. Então, o verbo estar é pouco usado no pretérito imperfeito. É isso aqui, ó, pessoal. Eu estive, você esteve, vocês estiveram. É pouco usado no pretérito perfeito na fala. E aí, ele vai ser substituído e vai être remplacé par sa forme à l'imparfait, ou sinon, avec le verbe aller, com o verbo ir no pretérito perfeito, no passé composé. Sim, é isso mesmo. Vamos escrever aqui, ó. Eu tava... Ixi, por que ele não quer pôr? Eu tava... Você tava... Up. Beleza. Então, se você quer falar... Vamos usar o exemplo, vai. Vamos usar o exemplo que o exemplo foi pensado, né? Ça a été pensé. Letra A. Eu estive em São Paulo ontem. Eu estive, isso daqui é o G-E-T, E-T.
né? Passé composé, nossa senhora do céu, vamos lá, fi. Été. Tem acento? Acho que tem acento. J'ai été à São Paulo hier. Isso é o passé composé do verbo estar. Correto, pessoal? Tá correto. C'est correcta. Mas a gente não fala muito, fala menos. É menos comum. E aí, o que a gente faz? A gente usa outra estrutura. A gente fala, eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo ontem. Donc, au lieu de dire j'ai été à São Paulo, on va dire je suis allé à São Paulo. Je suis allé à São Paulo hier. Eu fui para São Paulo ontem. Eu fui para São Paulo ontem. Ou se não, a gente usa o verbo estar no pretérito imperfeito, Alain Parfait. Eu estava em São Paulo ontem. Eu estava em São Paulo ontem. J'étais. E aí aqui é o j'étais. J'étais. O problema é que em francês a gente também confunde. En français aussi, on confond beaucoup. Et au lieu d'essayer de traduire littéralement, car même en français ça va faire des petites bêtises, des petits tours, é mais fácil você usar o que é mais usado. C'est plus facile que tu utilises ce qui est plus utilisé. Então, meu ponto de vista para você, não use o verbo estar no pretérito perfeito. Não usa. Si tu te trouves dans une situation où tu penses que tu dois l'utiliser, transforme cette phrase. Tu veux dire, tu as été à São Paulo? Donc, você esteve em São Paulo? Au lieu de dire ça, tu vas dire, tu es allé à São Paulo hier? Tu étais à São Paulo hier? Tu vas faire un petit tour. Et ça va être la façon naturelle de parler. Beleza? Aqui, exemplo número 2. Você já esteve em Natal? Est-ce que tu as déjà été à Natal? Você já foi para Natal. É mais fácil, é mais natural. Então, bye bye. E exemplo 3. Eu estive doente na semana passada. Nossa, é difícil ouvir isso. Interessante, né? Eu estive doente. J'ai été malade la semaine dernière. On va plutôt dire j'étais malade. Ensemble, imparfait. Même en français, on fait ce mélange. Então, minha opinião para você é, fala, eu estava doente, eu estava doente na semana passada, tá? Então, aqui no pretérito imperfeito, ser e estar, você não vai usar estar. Et normalement, tu vas te demander, mais Gabi, il y a ser et estar, et s'il y a ir et ser. Oui, mais c'est juste que c'est la même chose. Et que juste en bas, on va voir deux coups avec le verbe aller, donc c'est important aussi que tu les vois ici. Donc le verbe ser, le verbe ir, ont les mêmes formes dans les passés composés. On va bien sûr savoir la différence par contexte, que c'est court. E aí, o verbo ser no pretérito perfeito, né? Que a gente também não usa muito. On n'utilise pas beaucoup non plus. Du coup, quando é que a gente usa? Na terceira pessoa. Lá do coup, oui. Terceira pessoa a gente usa. Para indicar uma ação acabada, terminada no passado. Por exemplo, adorei o show, foi muito legal. Então, toda ideia que você tem para falar de uma coisa acabada no passado, o show foi muito legal, le concert a été vraiment cool, a été vraiment sympa, o show foi muito legal. Foi isso que ela falou, c'était ça a été ça, c'était ça que ela dit, foi isso que ela falou. Ontem foi um dia muito difícil, hier, ça a été, était, une journée très difficile, a gente vai falar foi, de modo geral. Então, o verbo ser, a gente vai usar mais na terceira pessoa. E os outras, eu fui, tu fostes, nós fomos e vocês foram, como verbo ser, a gente usa pouco na fala. Pouco usado e a gente usa foi. Aí a gente usa ça a été bien, ça a été cool, foi legal, foi interessante, foi gostoso. A gente usa o foi. E aí a gente tem duas perguntinhas que a gente usa frequentemente. O que foi? O que é que foi? O que foi? O que é que foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? É essa pergunta aqui. O que foi, né? E na fala, tá vendo? Na fala, a gente corta um pouco o som, né? E fica
Que foi? Que foi? Que foi? Que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tá bom? Então vamos lá para os exemplos finais. Eu fui para o Brasil no ano passado. Eu fui para o Brasil. Isso daqui, que verbo que é, pessoal? Isso aqui é o verbo ir. E qual o tempo que é isso? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Uma ação acabada no passado. Je suis allé. Pretérito perfeito, passé composé, tá. A gente sabe que não é o verbo ser, On sait que ce n'est pas le verbe être, à cause grâce ou à cause du contexte et aussi de la préposition. Je suis allé à quelque part. Et pas j'ai été à quelque part. Bom, em francês daria certo, em francês só aurait pu marcher. Mas aí, verbo ir. Eu fui pro Brasil. Exemplo 2. Você tava com dor de cabeça ontem de novo? Você tava com dor de cabeça ontem de novo? Donc, tu avais mal à la tête hier à nouveau? Hier, ponto específico. No passado, verbo estar. Ponto específico. Você tava com dor de cabeça ontem? Tu avais mal à la tête hier. Número 3. Nossa, a gente foi no show da Maria Rita ontem. Foi muito legal. A gente foi no show da Maria Rita ontem, foi muito legal. O primeiro foi é o verbo ir e o segundo foi é o verbo ser, né? Et dans ce cas, les deux sont passé composé, pretérito perfeito. A gente foi, on est allé, foi muito legal, ça a été très sympa. Número 4. A gente sempre tinha muita fome depois dos treinos de vôlei na época da escola. Rotina, passado, imparfait. A gente sempre tinha. On avait toujours très faim après l'entraînement de voleibol à l'époque de l'école. Número 5. Você era uma adolescente bem rebelde, você lembra? A sua mãe olha para você, né, e fala, você era uma adolescente bem rebelde, você lembra? Tu étais pendant toute une période dans ton passé et pas juste hier, pas juste il y a 5 minutes. Tu étais, você era. Número 6. Por que você estava tão cansado ontem? Por que você estava tão cansado ontem? Um ponto específico no passado. Você trabalhou muito e por isso você estava cansado, tá? Porque você estava cansado. Pourquoi tu étais fatigué hier? Si, fatigué hier. E aqui, um pontinho fixo. Número 7. Você estava com frio? Por que você não fechou a janela? Você estava com frio? Por que você não fechou a janela? Tu avais froid. Un point específico, um pontinho específico no passado. Você estava com frio? Por quê? Pourquoi tu n'as pas fermé la fenêtre? Por que você não fechou a janela? Número 8. Eu tinha um cachorrinho tão fofinho quando eu era criança. J'avais un petit chien si mignon quand j'étais petit. Rotina, olha lá, quando eu era criança, aqui atrás, todo esse tempo, eu tinha um cachorrinho, né? Un parfait. Como foi seu dia? Como foi seu dia? Como foi seu dia? Verbo ser, pessoal. Ser, passé composé, pretérito perfeito. Como foi? Como foi seu dia? E número 10. Minha filha era muito teimosa quando era pequena. Ma fille était très têtue quand elle était petite. Então, era, né, à l'époque, lá no passado, todo esse tempo, quando ela era pequena, ela era teimosa. Então, agora, você vai pensar em frases com j'étais, il a été, il est allé, nous sommes allés, nous allions, tu allais, e vai ver. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, é o verbo ser, é o verbo ir, é o verbo... Qual verbo é? E você vai treinar. E aí você vai ter menos dúvidas, com certeza. Então é isso aí, meus chuchus. Chegamos ao final, pratiquem e a gente se vê na próxima aula. Beijo para vocês. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires.
Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.